som. Graças te damos, ó Deus. Tu és santo e Tu estás neste lugar. Obrigado pela oportunidade que temos de nessa manhã nos reunirmos nessa casa de oração para Te buscar, para Te adorar e dizer que só Tu és santo. Senhor, não existe outro como o Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos neste lugar. Nós queremos, Pai, que o Senhor fale conosco da mesma forma que o Senhor tem falado conosco através dos louvores, através dos momentos de oração. Pedimos, fale conosco através da Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Ó Pai, ilumine as nossas mentes para que entendamos a Tua palavra. Aquece o nosso coração com Teu Espírito, para que essa palavra se transforme em vida na nossa vida e transforme a nossa vida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa que temos. No nome precioso de Jesus, nós oramos. Amém. E se você puder aplaudir mais uma vez a esse Deus santo, aplauda Ele, querido. Glória a Deus. Aleluia. Pode tomar o seu assento, querido. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? É um privilégio muito grande poder nessa manhã estar com vocês e juntos podemos meditar na palavra do Senhor. Sabe, queridos, nós vivemos dias em que desafios como o compromisso e desafios como a responsabilidade, eles não fazem parte da vida de grande parte da nossa sociedade. Dia a dia parece que esse conceito de termos compromisso com algo, termos responsabilidades, assumirmos as nossas responsabilidades, parece que ele tem entrado em extinção. E aos poucos, na verdade, eu acredito que hoje não é nem mais aos poucos, já numa velocidade bastante avançada, as pessoas estão querendo cada vez menos compromisso e menos responsabilidades. Mas isso é um grande problema. Porque, queridos, quando nós não assumimos aquilo que nós fomos chamados para fazer, nós nos omitimos e deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós, pelo fato de nós nos omitirmos dentro daquilo que o Senhor nos chamou para fazer e realizar. Se eu for perguntar para você, o que é responsabilidade? Eu acredito que vamos ter diferentes definições aqui no nosso meio. As pessoas vão falar, responsabilidade para mim é isso, responsabilidade para mim é aquilo. Eu quero te dizer, responsabilidade é nós fazermos aquilo que nós somos chamados para fazer. Aquilo que foi colocado para nós, nós fazemos. Isso é responsabilidade. E o que é compromisso? Compromisso é nós termos determinação para cumprir com as nossas responsabilidades. Compromisso é eu lutar para realizar aquilo que eu fui chamado para fazer. Isso é compromisso, isso é responsabilidade. Agora, independente de nós assumirmos ou não essas responsabilidades, todos nós temos responsabilidades. Pais têm responsabilidades, nós como cidadãos temos responsabilidades, nós como filhos, aqueles que são filhos têm responsabilidades para com seus pais, e também nós temos responsabilidades a partir do momento em que nós decidimos seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é uma viagem apenas que nós vamos aproveitar e desfrutar de coisas boas e maravilhosas, não. Quando nós assumimos o compromisso de seguir a Jesus, nós também temos algumas responsabilidades que precisamos cumprir. Agora, se eu te perguntar, como cristão, qual é a sua principal responsabilidade? Você sabe? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Como cristão, você sabe qual é a sua principal responsabilidade? Ele te respondeu alguma coisa? Agora, e nós, em comunidade? Qual é a nossa principal responsabilidade como igreja? Vocês podem me ajudar? Qual é a nossa principal responsabilidade? Alguém se habilita? Levar as boas novas, o evangelismo, isso. Mais alguém se habilita a me ajudar? Servir a Deus, amar a Deus, o que mais? Oi? Manifestar a glória de Deus e viver em unidade. Algumas pessoas acreditam que a principal responsabilidade da igreja
é o evangelismo. Outras acreditam que a principal responsabilidade da igreja é a ação social. É o social da igreja, é cuidar do próximo. E essas são prioridades, essas são coisas importantes, de fato, são responsabilidades da igreja. Da mesma forma que unidade, da mesma forma que amar a Deus, mas existe uma que é a principal responsabilidade da igreja, a principal responsabilidade do cristão. E sabe qual é? É adorar a Deus. E você pode me perguntar, Lucas, por que essa é a principal e não o evangelismo é o principal e não a ação social é o principal? Sabe por quê? O evangelismo nós vamos fazer enquanto nós estivermos vivos. A ação social nós vamos fazer enquanto nós tivermos fôlego de vida. Mas adorar a Deus nós vamos adorar por toda a eternidade. Porque nós fomos criados para adorar a Deus. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, quando cria os céus, quando Ele cria a terra, Ele faz toda a sua criação com um propósito: adorar a Ele. E queridos, quando nós pensamos sobre adoração, muitas vezes limitamos essa coisa tão especial ao momento do culto, ou talvez ao momento principalmente do louvor. Mas, queridos, a adoração é muito mais ampla que isso. Quando nós limitamos a adoração apenas no período do louvor, nós estamos como se você estivesse, sabe quem, eu não sei quantos já fizeram essa experiência de pegar, sabe aquele rolinho que sobra do papel higiênico? Sabe? Você usa o papel higiênico até o final e sobra aquele rolinho. Se você pegar ele e fazer assim, você vai ter uma visão limitada, não vai? Sim ou não? Vai ver só um pouco. Agora, quando você tira, você tem uma visão mais ampla. Quando nós concentramos o nosso conceito de adoração, a nossa vida de adoração, apenas no momento do louvor, é como se nós estivéssemos fazendo assim. E Deus quer tirar esse cone do nosso olho e ampliar a nossa visão e nos mostrar que a adoração é muito mais do que apenas canções, a adoração é muito mais do que o período de música da igreja, a adoração é um estilo de vida, a adoração é uma maneira de nós vivermos. Por isso hoje eu quero falar com vocês a respeito de uma igreja que adora ao Senhor, amém? Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abre ela comigo no livro de João. João capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 19. João 4, a partir do versículo 19. No texto que nós vamos ler, o que está acontecendo? Jesus está caminhando e durante essa caminhada ele sente sede. Os discípulos, eles foram atrás de comida para eles comerem e Jesus está caminhando sozinho. Então ele sente sede e vai em direção ao poço. Neste poço ele encontra uma mulher que nós vemos na Bíblia como a mulher samaritana. A samaritana não era o nome dela, era o povo em que ela fazia parte. E dentro de um diálogo, o Senhor Jesus começa a trabalhar no coração dessa mulher de uma maneira especial. O nosso foco não será o texto completo, a história completa. Nós vamos focar na parte B da história. Então, eu te encorajo para nesse domingo, depois do seu almoço, você sentar em casa. Se você tiver uma rede em casa, vai na rede ou senta num lugarzinho. Pega a Bíblia e lê o capítulo 4 inteiro. Eu tenho certeza que Deus falará com você. Mas o texto que nós vamos ler, João 4, a partir do versículo 19, diz assim: Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, pois Jesus tinha falado sobre a vida dela sem ela falar nada. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias,
eu que estou falando com você. Amém? Queridos, nós vemos um questionamento desta mulher, que não era um questionamento apenas dela, era um questionamento de muitos samaritanos e também de alguns judeus, pelo fato dos grandes momentos de adoração da história de Israel, antes da conquista de Jerusalém, eles terem sido feitos nesse monte, em que a mulher samaritana queria adorar a Deus. Só que depois que Jerusalém é conquistada, ali é construído o templo do Senhor, e naquele lugar é o lugar onde o Senhor passa a ser glorificado, passa a ser adorado, passa a ser exaltado, e é naquele lugar que os judeus prestam culto. Lucas, onde você quer chegar? Lembra do cone que eu falei com vocês? Que quando você está com cone você vê algo limitado, e quando tira o cone você tem uma visão mais ampla? Jesus amplia a visão dessa mulher, porque o questionamento dela é muito preso em lugares, e o Senhor Jesus fala para ela, olha, está chegando o tempo, já chegou o tempo, em que vocês não vão adorar mais, nem neste monte, e nem em Jerusalém. Sabe por quê? Porque através do Espírito Santo de Deus, você poderá adorar Ele em qualquer lugar. Muitas vezes nós temos este questionamento, talvez, muito provavelmente, pela nossa formação cultural. O nosso país, ele tem a sua formação religiosa, tem as religiões afros, mas também tem a religião como principal, a católica. E a religião católica, a igreja católica, ela se reúne uma vez por semana na igreja. E lá na igreja eles celebram a missa. Quando nós nos convertemos, nós trazemos o mesmo conceito, continuamos com a cabeça de católico, mas agora sabendo da verdade. Lucas, onde você quer chegar? Eu quero te dizer que não existe um lugar específico para nós adorarmos a Deus. Não existe uma casa de oração específica para nós adorarmos a Deus. Porque dentro do pensamento dessa mulher e dentro da experiência que eles tinham com Deus, Deus se manifestava em um lugar, a glória de Deus se manifestava em um lugar específico. Mas Jesus quer mostrar para ela que não importa o lugar onde você está, o que importa é o seu coração. No lugar onde você estiver, o Senhor ali também estará. Então, quando hoje nós vemos alguma promoção do mercado gospel dizendo, olha, venha para cá porque aqui a mão de Deus está. Vamos para tal lugar porque ali a mão de Deus está. Eu quero te dizer, a mão de Deus está em todos os lugares. Ela não se concentra em um lugar específico. E não é a primeira vez que nós estamos vivendo um momento assim. Na história, nós já tivemos outros momentos em que as pessoas acreditavam com toda certeza que elas precisavam ir para um lugar para conhecer a Deus. Vocês sabem que ir para o monte é mais a sua atitude de se retirar da realidade que você está do que propriamente dizer que no monte é que Deus está. Porque Deus está no monte e também está no quarto da sua casa. Vocês compreendem isso? É mais a nossa atitude de nos separarmos. Você pode ir para um monte, você pode ir para o seu quarto, você pode ir para um lugar separado, mas saiba que Deus, Ele está em todos os lugares. Em um determinado momento da história, as pessoas estavam deturpando a doutrina bíblica, estavam deturpando as verdades de Jesus. Então, um grupo de homens na Inglaterra se levantou e eles escreveram um tratado, uma confissão de fé. E eu quero ler para vocês um trechinho quando nós pensamos nessa questão de lugar. Diz assim, agora, sobre o evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a certo lugar. Nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se oferece, ou pelo qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente na assembleia pública, na igreja, que não deve ser descuidado o culto na igreja, nem voluntariamente, nem negligenciado o culto dentro da igreja, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione a ocasião. Queridos, o que nós temos aqui é uma bênção de Deus, o momento em que nós reunimos aqui para adorar a Deus, e ó quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. Quando estamos juntos como igreja, o Senhor derrama uma bênção especial sobre o nosso meio, mas não pode se limitar aqui, não pode acontecer aqui, tem que ser levado para toda a nossa vida. Então Jesus fala que está chegando a hora e na verdade esta hora já chegou.
Quantos aqui já ouviram a expressão que tempo é dinheiro? Ninguém, né? Tempo não é dinheiro, queridos. Tempo é uma dádiva de Deus. Tempo é uma bênção de Deus que Ele coloca em nossas mãos para administrar. E a forma como nós administramos deve honrar e glorificar a Deus. Se por um acaso você está fazendo tantas coisas que você não tem tempo para fazer nada, provavelmente você está fazendo mais do que Deus quer que você faça. Mas Jesus fala que essa hora já chegou. A hora em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Que não adorarão mais apenas num lugar, mas adorarão com a sua vida. Adorarão verdadeiramente. Eles não vão a um lugar ali para prestar o culto. Pelo contrário, de manhã, quando eles saírem para tomar café da manhã numa padaria, aquele lugar eles vão adorar a Deus. Quando eles estiverem em família, conversando, aquele lugar eles vão adorar a Deus. Quando eles estiverem no trabalho, naquele lugar eles vão adorar a Deus. Adorar em espírito e em verdade. Sabe o que é adoração? Adoração é o nosso dia a dia com Deus. Não podemos limitar a adoração a um lugar. Precisamos levar a adoração para a nossa vida. E como? Como conseguimos adorar a Deus verdadeiramente? Para aqueles que são novos na fé, esse é um questionamento muito grande, mas como eu posso adorar a Deus? E muitas vezes, ingenuamente, falamos, Deus habita em meus louvores, então fica ouvindo louvor, vai estar adorando a Deus. Mas adorar a Deus, como eu disse, é muito mais do que nós apenas louvarmos cânticos congregacionais. Queridos, quando nós falamos sobre adoração a Deus, nós precisamos entender que a adoração, ela é uma resposta da nossa experiência de quem Deus é. Nós respondemos, a nossa adoração não é a primeira coisa, não. A nossa adoração é a resposta de algo que Deus faz, de algo que Deus é. Quantos aqui gostam de ouvir música? Independente se são as músicas congregacionais ou são as músicas de amor. Quem é que gosta de ouvir música? Não é gostoso ouvir música? Não é gostoso ouvir uma boa música? Quem é que gosta de ler poesias? Já diminuiu bastante. Quem é que gosta de ver quadros? Ver pinturas? Queridos, um artista, ele põe para fora aquilo que ele está, assim, o que está dentro dele. Ele manifesta a sua arte pintando, cantando, escrevendo poesia, escrevendo um texto, a partir daquilo que ele está sentindo lá no íntimo do coração dele. Nós temos um livro da Bíblia que ele funciona mais ou menos dessa forma, que é o livro dos Salmos. Nos Salmos nós temos uma coletânea enorme de orações, cânticos, de algo que vai do coração daqueles que escreveram. E é muito lindo, que eu não sei se você já leu alguns salmos, mas nos salmos nós vemos textos como: os céus declaram a glória de Deus. Nesses dias que às vezes tem chuvas muito fortes, eu não sei quantos já pararam para analisar, quando dá aquele trovão bem forte, você falar, uau, o que eu sou perto desse céu enorme, perto desse trovão? Eu sou muito pequenininho. Os céus manifestam a glória de Deus. Nós também vemos textos em que falam, o Senhor é o meu protetor, o meu Deus, Ele não dorme, Ele está atento 24 horas por dia. E outros textos que falam sobre, se eu for muito distante, se eu for para o outro lado da terra, num lugar onde não tem ninguém, ali o Senhor estará. Outro texto maravilhoso, que o Senhor, Ele sonda o nosso coração e nos conhece por inteiro, não tem como fugir dEle, não tem como fugir de Deus. Querido, sabe o que é isso? É uma resposta da experiência que eles têm com Deus. O salmista, por diversas vezes, ele vai mostrar o que ele vê de Deus. E a forma como nós enxergamos Deus, isso está totalmente ligado com a maneira como nós vamos adorar a Ele. Sabe por quê? Nós podemos ver que Deus é um Deus onisciente. Você pode dizer comigo essa palavra? Onisciente. O que é alguém onisciente? Que sabe de todas as coisas, absolutamente todas as coisas, nada foge do seu controle. Queridos, no Salmo 139, o salmista diz que o Senhor, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece todos os nossos pensamentos, Ele sabe quando nós acordamos, quando nós levantamos, quando nós nos deitamos. Ele nos conhece por inteiro, por inteiro. O Senhor, Ele te conhece
por inteiro. Ele sabe o que está passando na sua vida diariamente. É fato que algumas vezes, quando passamos por lutas e tribulações muito difíceis, nós pensamos, onde está Deus? Será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus está aqui mesmo comigo? Porque olha o que eu estou passando. Será que Ele não está vendo o que está acontecendo com a minha vida? E queridos, o Senhor, Ele permite que nós passemos por situações, mas o mais lindo é que em todas elas Ele está conosco 24 horas por dia. Cabe a nós sermos fortes, sermos corajosos, assim como Deus fala para Josué, é importante nós sermos fortes, nós aguentarmos o tranco, nós sermos corajosos e sabemos que o Senhor, o nosso Deus, estará conosco por onde quer que nós andemos, por onde quer que nós passemos, não importa a situação. Não medimos o tamanho de Deus pela situação em que nós estamos passando, pelo contrário, nós temos a certeza de que Ele está ao nosso lado. E mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, Deus estará comigo e me livrará no tempo certo. Ele conhece o seu interior, não tem como fugir de Deus. Talvez você já tenha tentado fazer isso, vou fugir de Deus, porque eu não aguento, sabe? Está difícil, eu queria fugir de todo mundo, eu queria fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Deus está em todos os lugares. Existe um provérbio que diz, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Isso nos faz refletir, uau, se os olhos do Senhor estão em todos os lugares, de que maneira eu estou adorando a esse Deus que tudo vê e tudo me conhece por inteiro? Mas Deus não é apenas onisciente, Deus também é onipresente. Ele está em todos os lugares, e aí nós vamos bem próximo da presença com o saber que ele sabe de tudo o que está acontecendo. Na presença, o Senhor está em todos os lugares. Certa vez eu ouvi algo que me chamou bastante atenção, e eu quero questionar vocês com essa pergunta. Deus está em um prostíbulo? Deus está na Cracolândia? Deus, Ele está em todos os lugares. Só que tem lugares que Ele se manifesta mais e outros, devido à dureza do coração humano, Ele se manifesta menos. Mas Ele está ali e Ele está vendo como cada um está vivendo a sua vida, Ele está vendo como está o coração de cada um, Ele está vendo as roubadas que cada um se mete. E quem aqui já se meteu em um problema muito grande? Eu já me meti. Vocês não. Foram super assim, acertaram todas as decisões que vocês queriam tomar na vida, foram todas as decisões corretas, vocês agiram da melhor maneira possível. Não, nós erramos muito. Só que Deus, pela sua infinita graça, mesmo enxergando o nosso erro, Ele nos levanta, cuida de nós, nos restaura, nos transforma e possibilita uma nova chance. O Senhor, Ele está em todos os lugares, o Senhor, Ele conhece todas as coisas, mas o mais maravilhoso, Deus, Ele também é onipotente. E o que é um Deus onipotente? Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Basta uma palavra dEle para que qualquer situação, a mais impossível que seja, ela se transforme de maldição em bênção, mas também de bênção em maldição. Queridos, o Senhor é este Deus. E quando nós olhamos para essa grandeza do Deus, o que cabe a nós? Nós alterarmos um pouco a nossa forma de adorar a Deus. Porque nós não adoramos um Deus morto, nós não adoramos a um Deus fraco, nós não adoramos a um Deus que não sabe de nada, nós não adoramos um Deus ausente, pelo contrário, adoramos um Deus que está em todos os lugares e está conosco 24 horas por dia. Um Deus que sonda os nossos corações, conhece o nosso entendimento e quer direcionar a nossa vida da melhor maneira possível. Um Deus que pode fazer qualquer coisa, pode fazer o impossível. Nós não precisamos adorar mais esse Deus? Sinceramente. Que bom que o pastor Silvio quer adorar mais a Deus, mas a igreja do Senhor, será que não é motivo para nós adorarmos mais a Deus? Vocês não entenderam, eu vou falar novamente. Será que não é motivo para nós adorarmos mais a Deus? E ficarmos um pouco menos preocupados com os nossos medos, com a nossa ansiedade, lançarmos todo o nosso medo, a nossa ansiedade, as nossas angústias aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu me rendo aos teus pés, Tu és tudo o que eu preciso para viver.
Se o dia está bom, eu vou adorar a Deus. Se o dia está mal, eu vou adorar a Deus. Se hoje eu tenho filé mignon, arroz, feijão, salada, queijo, mussarela de búfala, tenho tudo isso na minha mesa, glória a Deus. Se eu tenho arroz e ovo, glória a Deus. Se o dia foi bom no trabalho, glória a Deus. Se o dia foi mal no trabalho, glória a Deus. Porque Deus é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Cabe a nós entendermos a dimensão do nosso Deus. Queridos, aleluia, muitas vezes adoramos a Deus como se Deus fosse um Deus morto. Como se Deus fosse um Deus que não sabe de nada. Ou, pior ainda, muitas vezes a nossa vida de adoração é como se Deus fosse o drive-thru do McDonald's. Porque nós só ajoelhamos e falamos, Senhor, preciso disso, 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 disso. Que nem nós fazemos quando passamos no drive para pegar um lanche. Queridos, adoração é muito mais do que cantar. Adoração é a maneira como nós enxergamos a Deus. Se enxergamos um Deus como um Deus grande, quando passamos pelo problema, falamos, olha, esse problema é grande, mas o meu Deus é muito maior. Eu vou confiar no Senhor. Eu tô muito ansioso com essa situação, mas Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou descansar o meu coração nele. Eu vou aquietar o meu coração. Deus é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Talvez nós tenhamos que mudar um pouco a forma como nós vemos o Senhor. Eu já conversei algumas vezes com a Nathalie sobre quando nós saímos de São Paulo, muitas vezes nós temos contato com a natureza. São Paulo está cada vez mais difícil nós termos contato com a natureza de verdade. E quando você fica distante de uma cidade em que toda ela construída pelo homem, só nos valores do homem e tudo mais, parece que você tem um contato maior com Deus, porque você tem um contato com as belezas que Deus criou. Nós precisamos olhar e falar, os céus declaram a glória de Deus. Mesmo que ainda tenha um monte de fumaça no céu da nossa cidade, mesmo assim os céus acima, eles são maravilhosos. Olha, esse Deus que eu sirvo, quando eu saio para viajar e vou para... Eu ainda não fui para o Rio de Janeiro, mas você vai para o Rio de Janeiro e vê aquela beleza do Pão de Açúcar, vê as praias lindas do Rio de Janeiro e fala, Deus criou isso. E daí você vai viajando pelo mundo e vai conhecendo e fala, olha o tamanho desse Deus. Eu preciso honrar e glorificar Ele com toda a minha vida, não importam as circunstâncias. Nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente, o nosso Deus é onipotente. E nós precisamos aprender a adorar Ele. Agora, de que forma nós fazemos essa resposta à grandeza de Deus? Deus é super maravilhoso. Tá bom, Lucas, você disse que a minha adoração deve ser uma resposta à beleza e à grandeza de Deus. Mas como é que funciona essa resposta? Como eu posso fazer essa resposta? Eu quero ler um texto com vocês, não precisam abrir, prestem atenção no que eu vou ler. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro, Paulo diz, agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Esse texto está em 1 Coríntios, capítulo 10, os versículos 31 a 33. Como eu posso adorar a Deus? Como que eu posso fazer essa resposta à grandeza incondicional do meu Senhor? Sabe o que é adoração? Adoração é justamente isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo fala sobre uma coisa extremamente cotidiana da vida das pessoas. No contexto ele está falando sobre comida e bebida, mas eu acredito que todos aqui comem, certo? Por mais que tenham alguns que são bem magrinhos, todos comem, todos bebem. Isso é uma atividade extremamente cotidiana na nossa vida, uma atividade que nós não pensamos muito para fazer, porque nós necessitamos e fazemos, necessitamos e realizamos. O apóstolo Paulo está sendo muito claro numa coisa: Deus, Ele não deve ser adorado nas maiores coisas, Deus deve ser adorado nas mínimas coisas do nosso dia a dia. E as mínimas coisas do nosso dia a dia, nós precisamos fazer com o objetivo final de glorificar a Deus. O meu objetivo final é adorar a Deus. Seja num relacionamento, seja no meu trabalho, não importa o que eu estou fazendo. Agora,
Se eu te perguntar, se você fosse agradar, se você fosse adorar alguém muito importante e fosse colocado algo na sua mão para você realizar, você faria de qualquer jeito? Não? Alguns fariam? É uma pessoa muito importante, ela coloca algo na sua mão. Vamos usar um exemplo. O governador de São Paulo te dá uma tarefa. E daí, você vai fazer essa tarefa de qualquer forma? Não. Porque se você fazer de qualquer forma, o que vai acontecer com você? Pode ser punido. Que bom que nós vivemos tempos diferentes da Idade Média, em que você não fazia algo que o rei pedia e você perdia a sua cabeça, era jogado para leões ou alguma coisa do tipo, mas o Senhor, Ele coloca muitas oportunidades na nossa vida. E nós precisamos entender que essas oportunidades nós precisamos fazer o melhor, fazer com excelência, porque nós estamos fazendo para Deus. Eu quero usar um exemplo bem simples para os maridos. O marido, quando ele sai do trabalho cansado, ele passa no supermercado ou passa numa floricultura e pega um buquê de flores e leva para a esposa dele e dá para a esposa dele. Aquilo é o melhor que ele pode fazer. Ele está super cansado, foi difícil, mas ele fez o melhor e levou para ela. Você acha que ele está apenas alegrando o coração da esposa dele? Não, ele está adorando a Deus com esse ato, porque ele está fazendo o melhor dele. Mesmo ele estando cansado, o casamento que o Senhor deu para ele, ele está procurando fazer o seu melhor. Da mesma maneira, um empregado que ele trabalha para o seu chefe, e o seu chefe não é uma pessoa muito boa. Alguém aqui tem essa experiência? O chefe não é uma pessoa muito boa, ele é complicado, ele faz um monte de coisas que não deveria fazer, mas eu não faço aquilo que ele me pediu para fazer, claro, dentro de algo que é lícito, eu não faço aquilo para ele, eu não faço aquilo para manter o meu emprego, eu faço o meu melhor para engrandecer e adorar a Deus. Nós precisamos ampliar a nossa visão de adoração ao Senhor e trazer para o nosso dia a dia. A forma como eu educo os meus filhos, não é porque eu estou pensando só no futuro deles. Pelo contrário, eu estou adorando a Deus com a forma que eu educo os meus filhos. Eu estou adorando a Deus quando pedem para eu fazer algo e eu faço com excelência. Senão de nada vale nós falarmos, o Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. E daí o pastor pede para eu fazer algo e, eu vou fazer de qualquer jeito aqui. Ou o seu chefe te passa alguma coisa, o seu patrão passa alguma coisa para você fazer, e daí você faz, nossa, esse cara é muito chato, olha o horário que ele me passou isso para fazer, e olha, eu vou fazer de qualquer jeito para eu poder sair, para eu ir embora. O Deus onisciente, o Deus onipresente está lá. E aquilo que você está fazendo de qualquer forma, você está fazendo para Deus também. Você pode pensar, Lucas, mas você é muito radical. Você está falando que eu não posso dar um gato em nada, não. Eu não posso usar uma net do gato, eu não posso fazer isso, eu não posso compartilhar algumas coisas, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E eu quero te dizer, não, você até pode, mas você não deve. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tem coisas que você não deve fazer mesmo. Por quê? A forma como você está fazendo aquilo, você está honrando e glorificando ou desonrando o nosso Deus. Tudo que é colocado em sua mão, procure fazer com excelência. Diga essa palavra comigo, excelência. Excelência. Se dão um dinheiro para você administrar, administre com excelência. Se pedem para você fazer algo, faça com excelência. Ame a sua esposa com excelência. Ame o seu marido com excelência. Sirva aqui na igreja com excelência. Esses cursos que o pastor Silvio falou agora há pouco, eles são simplesmente para capacitar a igreja, para nós podermos cada vez mais trabalhar com excelência. Quando a igreja trabalha com excelência, sabe o que ela está fazendo? Ela está adorando a Deus. Por isso, tudo o que é colocado em nossas mãos, nós precisamos fazer com excelência. Mas é importante nós intencionarmos a nossa vida, porque o tempo está passando muito rápido. E conforme o tempo vai passando, muitas vezes olhamos para trás e falamos, uau, eu não fiz nada. Passou uma semana, eu não fiz nada do que eu gostaria de fazer. Passou um ano, eu não fiz nada do que eu gostaria de fazer. Passaram 10 anos e eu não consegui fazer nada do que eu gostaria de fazer.
é importante nós intencionarmos a nossa vida. E se nós aprendemos com o Senhor Jesus que é importante nós adorarmos em espírito e em verdade, precisamos que o nosso espírito adore. E a adoração em espírito é muito mais do que o número de decibéis que nós alcançamos. Algumas pessoas acreditam que a adoração em espírito é quanto mais volume, mais unção tem. E em nenhum lugar na Bíblia nós vemos a medição da unção através dos decibéis. Agora, é claro, Deus fez cada um com uma característica diferente. Tem alguns irmãos que falam alto, que gostam de se expressar. Então, meu irmão, na hora de adorar a Deus, adora do jeito que você é. Mas tem pessoas que são mais introspectivas. Então, elas vão adorar a Deus daquela maneira. Agora, é importante nós intencionarmos a nossa vida. Por exemplo, queremos alcançar um objetivo, então eu vou intencionar para alcançar aquele objetivo. Eu vou mover as minhas atitudes, as minhas decisões para aquele objetivo. Eu vou fazer aquilo pelo qual eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo. Quantos aqui conhecem o texto que fala sobre os dons do Espírito Santo? O texto diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso deve ser o que nós buscamos para adorar a Deus em espírito e em verdade. Se você estiver com a sua esposa, olha para ela. Fala para ela assim: amor, eu quero te amar com alegria. Eu quero que o nosso lar seja um lar de paz. Eu quero exercer paciência, amabilidade. Eu quero ser bondoso, fiel, manso e ter domínio próprio. Isso é adoração a Deus. Isso é a ação que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. E se nós não estamos manifestando esses dons do Espírito, é porque não estamos adorando a Deus. É um trabalho que nós intencionamos a nossa vida e buscamos. Senhor, são esses dons que eu quero alcançar. Muitos querem o dom de línguas, o dom de profecias, o dom de tantas coisas. Mas, queridos, o fruto do Espírito, que é a adoração ao Senhor, é isso aqui. O problema é que muitos estão vivendo da maneira equivocada, que é o que diz o texto um pouquinho antes. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Infelizmente, vivemos mais as obras da carne do que as obras do Espírito. E se queremos adorar a Deus em espírito e em verdade, precisamos buscar a manifestação desses dons na nossa vida. Se buscarmos a manifestação desses dons na nossa vida, procurando fazer o melhor com tudo o que é colocado em nossa mão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desfrutar da recompensa do Senhor. E pelo contrário, da forma, um pouco diferente da forma como pensamos, em que fazemos as coisas para benefício próprio, a recompensa de nós adorarmos a Deus é sabermos que dentro daquilo que Ele fez, nós podemos abençoar outras pessoas. Podemos até ser abençoados, mas o nosso foco principal é a glorificação de Deus. É a glorificação de Deus, não são mais os meus interesses, mas é a glorificação de Deus. Se eu for beneficiado por isso, ótimo, mas maior do que o meu benefício é o benefício de agradar e glorificar ao meu Deus. No tempo certo, eu receberei a recompensa do Senhor. Por isso, eu acredito que hoje nós precisamos de mais maridos que glorificam a Deus, esposas que glorificam a Deus. Eu acredito que hoje nós precisamos de médicos que glorificam a Deus, psicólogos que glorificam a Deus, médicos, psicólogos, advogados, juízes, donas de casa, pedreiros, não importa, músicos, artistas. Precisamos de pessoas que têm como fim principal adorar a Deus. Se os médicos que nós temos na igreja decidem adorar a Deus,
muito além do que o momento que nós temos aqui, mas levam essa busca pelos dons do Espírito, a busca pela excelência para o seu trabalho. Se os médicos fizerem isso, os advogados, os empresários, as donas de casas, os estudantes, sabe o que vai acontecer quando nós nos reunimos nessa casa de oração? Vai ser só uma explosão de várias pessoas que estão manifestando a glória de Deus por onde quer que elas andam. E quando nós estivermos juntos, os nossos cultos serão cada vez mais intensos, porque vai ser apenas a expressão de uma semana. As nossas células serão cada vez mais vivas. Por quê? Porque é a expressão da nossa vida. A nossa célula, os nossos ministérios, os nossos cultos, eles serão cada vez mais vivos, porque é a expressão daquilo que nós somos. E quem nós somos? Adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que não limitam a adoração na igreja, mas levam para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para todos os lugares, e chega no trabalho e faz o melhor, e quando termina o trabalho fala: Senhor, obrigado porque o Senhor derramou graça sobre a minha vida, eu fiz o meu melhor, eu te honrei e te glorifiquei. Quando eu faço super bem naquela prova, Senhor, isso aqui é para a tua honra, para a tua glória. Quando eu educo os meus filhos, é para a tua honra e para a tua glória. Quando chegar o momento de nós nos reunirmos aqui para louvar a Deus, queridos, imagine como isso chegará ao trono do Senhor. Quando falamos sobre um perfume agradável, esse perfume ele não é aqui só. Ele vai sendo espalhado pela nossa cidade, em todos os lugares que vamos caminhando. E quando chega aqui, o cheiro sobe com uma força muito maior, porque é um ajuntamento daqueles que decidiram adorar a Deus em todos os momentos. Queridos, nós precisamos lutar por isso, uma adoração verdadeira, uma vida de adoração. Se você não está adorando ao Senhor na sua vida, se você está concentrando apenas a sua adoração aqui neste lugar, a boa notícia para você é, quer dizer, primeiro a má notícia. A má notícia é que você está muito encrencado se você continuar vivendo dessa forma. A boa notícia é que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, renova o nosso interior, cura as nossas feridas, limpa os nossos olhos quando estamos cegos e não estamos conseguindo enxergar o que Deus está dizendo, abre os nossos ouvidos e nos direciona, nos ensina de acordo com a vontade dEle. Queridos, nós adoramos a um Deus vivo, precisamos viver essa adoração. Amém? Que a minha vida, que a sua vida seja uma adoração verdadeira ao Senhor, e que o Senhor derrame graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para realizarmos o nosso melhor. Amém? Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam do que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: meu irmão, vamos fazer o melhor. Vamos viver para Deus. Vamos servir com excelência. Vamos nos capacitar cada vez mais. Vamos viver pela glória do Senhor. Ele deu um sorriso para você ou ele fez uma cara fechada? Fala para ele assim: se você não conseguir, eu estou aqui para te ajudar. E juntos, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos alcançar o nosso objetivo. E vamos ser uma igreja que adora em espírito e em verdade. Amém? Curva a tua cabeça, querido. Vamos orar. Quero pedir para que nesse momento todos, sua cabeça. Pai, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações. Senhor, eu te agradeço sinceramente pela tua misericórdia. De fato não merecíamos, e muitas vezes vivemos como inimigos do Senhor no lugar de adoradores ao Senhor. Com a forma negligente que trabalhamos, fazemos as coisas que são colocadas em nossas mãos. Forma sem compromisso como vivemos a nossa vida. Mas Pai, nesta manhã nós clamamos para que o Teu Espírito opere em nosso meio e trabalhe nos nossos corações. Senhor, aqueles que estão completamente distantes de Ti, aqueles que estão vivendo uma vida
apenas de fachada de adoração. Eu oro pedindo, Pai, para que esses corações sejam quebrados e nós possamos fazer o que nós mais podemos fazer, que é reconhecer que o Senhor é Deus, nós somos falhos e dependemos completamente da Tua graça e misericórdia. Espírito Santo de Deus, trabalhe nos nossos corações, ajude-nos a entender o que é adorar ao Senhor verdadeiramente, que essa palavra não se perca num almoço, numa conversa, ou muito menos nas preocupações e ansiedades da nossa vida, mas que ela possa ficar guardada em nosso coração e frutificar, Pai, e gerar vida para a nossa vida. Eu oro, Pai, nesta manhã, para que o Teu Espírito Santo venha como fogo, purificar os nossos corações, purificar a nossa adoração ao Senhor. E Pai, depois de nos purificar e nos moldar, nos direcionar de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós fomos criados para a Tua honra e para a Tua glória. Ensina-nos a renunciar tudo aquilo que não Te glorifica e que não Te honra, e ajude-nos a viver uma vida de santidade, uma vida de gratidão, uma vida de louvor, uma vida de adoração. E juntos, quando nos reunimos nesta casa de oração, Deus, que seja manifesta uma presença, algo extremamente especial, a junção daqueles que decidiram adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Ajude-nos, Pai, capacite-nos, direcione-nos de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós queremos ser essa igreja, uma igreja que Te adora. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido.